Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás, e a minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. Boa noite, igreja. Feliz semana, povo de Deus, amém? Agora é um final de semana para descansar, né? Semana corrida, essa que foi? Quem teve uma semana corrida? Levante sua mão. A minha foi extraordinária, para a honra e glória de Deus. Essa semana, Deus me deu muitas responsabilidades, entre elas a faculdade, que já é uma grande, né? Para quem faz faculdade sabe que não é todo curso que é como a gente quer. Às vezes é como o curso quer e a gente tem que viver segundo as orientações do curso. Para quem trabalha também foi muito corrido, né? Botar o pão de cada dia dentro de casa. E que essa semana também que vem agora seja uma semana que a gente possa realmente começar com o pé direito. Não tem nada melhor do que a gente começar um dia fazendo tudo aquilo que a gente planejou no dia anterior, não é verdade? A gente colocou logo a Deus em primeiro lugar, a gente buscou o Senhor de manhãzinha cedo, olha que bênção. Depois disso, a gente conseguiu beber ali os 3 copos d'água, comeu a alimentação correta, uma alimentação saudável. Depois disso, fez uma caminhada, fez uma atividade física, para quem gosta é uma bênção. E fez tudo o que tinha que fazer ao longo da semana, mas começou bem. E começar uma semana bem, começar um dia bem, é uma bênção para a nossa vida, porque nós sabemos que no final, tudo vai dar certo. É como diz um amigo meu, um estudante de teologia, diz assim, ó, comece a corrida correndo, para no final você só precisar correr, só precisar andar. Então o conselho de Deus para a nossa semana, dessa vez, essa semana, é que nós possamos começar a semana realmente correndo na sua presença e diante do Senhor, para que as coisas possam dar certo, para que a gente termine a semana em paz, amém? E nós vimos também, né, que nós temos responsabilidades ao longo da semana, não é só fazer aquilo que a gente quer. Eu, pelo menos, faço coisas que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer. Responsabilidades são para nos dar um resultado. Nós não fazemos coisas de graça nem à toa. Nós fazemos com um objetivo maior. Seja caminhar, nós fazemos uma caminhada para cuidar da saúde, para perder peso, para ter ali um corpo mais saudável.
Quem está fazendo atividade física sabe que é difícil, mas vale a pena o esforço, não vale? E nós sabemos também que começar uma semana na presença de Deus também vale a pena. Apesar da sua correria, apesar dos seus pesares, das suas dificuldades, o conselho que, se eu puder dar e você aceitar, eu dou nessa noite é: comece a sua semana, nesse final de semana, na presença de Deus. Não comece a sua semana longe dele, porque é Ele que vai conceder as vitórias que você precisa ao longo de toda a semana. E dessas responsabilidades que nós temos, nós vemos que uma delas é amar a Deus sobre todas as... Qual é o tema da lição dessa semana? Quem é que sabe? Vamos ver quem é que sabe. O tema da lição é amar a Deus. Amar a Deus. Então, nossa primeira responsabilidade é amar a Deus, como disse o irmão, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com o quê? Com todo o nosso entendimento, né? Ou com toda a nossa força. Mas a Bíblia também fala assim, é interessante. Como eu posso amar a Deus que eu vejo se eu não amo ao meu irmão? Como eu posso amar a Deus no qual eu não vejo se eu não amo o irmão que está pertinho e eu o vejo, não é? Então fica meio que complicado nós amarmos a Deus se nós não começamos uma semana também amando ao nosso próximo, ao nosso irmão. Esse é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo. Então, amigo, saiba, a sua primeira responsabilidade da semana já começa com o seu colega, já começa com o seu irmão. Convido a igreja também agora a apertar a mão do seu colega, dar um abraço, dar um cheiro para aqueles que podem. Aperte a mão do seu colega. Comece a semana bem. Diga: Jesus me amou, por isso eu te amo. Diga: Jesus me amou. É só por isso que eu te amo. Não, brincadeira, eu te amo porque eu gosto. Coisa boa. Quando nós começamos, amigos, a semana cuidando das coisas de Deus, e quem é as coisas de Deus? Somos nós, né? Somos os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos irmãos. Essas são as coisas de Deus. Então, eu já comecei a semana cuidando das coisas de Deus. Então, eu tenho uma promessa, que Deus vai cuidar das minhas coisas. Deus vai cuidar das minhas coisas. É uma semana bem começada, aquela que começa na presença de Deus. Fique feliz, porque você já deu o primeiro passo para começar a semana na presença de Deus. Amém? E é muito bom também nós estarmos juntos, né, ao longo da semana, nos cultos de quarta, no culto de domingo, nos cultos de sábado, porque nós se sentimos realmente em comunidade. O ser humano, ele não foi feito para andar só, para viver solitário, não é verdade? Apesar das vezes a gente tem que se retrair um pouco, ficar um pouco sozinho, mas Deus nos fez para estar em comunhão, em união. Quer ver um exemplo disso aqui na igreja? Qual é o ano que a igreja está comemorando esse ano de importante? Esse mês de importante? O que é, irmã? 168 anos da Escola Sabatina. Olha outro exemplo de união. Como que nós podemos estudar um tema sem estarmos unidos em Cristo? A Escola Sabatina, ela nos dá o mesmo tema, o mesmo estudo, lógico, depende das faixas etárias, mas o mesmo foco da palavra. Independente do seu país, independente da sua nacionalidade, todos nós estamos hoje unidos em Cristo, na palavra de Deus, amém? E é muito bom, amigos, nós estarmos unidos em Cristo, sabe por quê? Porque o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita no irmão, na irmã, em você, em mim, em cada um de nós. Isso nos une no Senhor. E por que é tão importante essa união em Cristo, amigos? Cristo nos fez para ir morarmos juntos. Cristo nos preparou uma morada celestial, onde cada um de nós estaremos juntos, vivendo eternamente. Então, o mínimo que eu faço é amar o meu irmão, porque se eu não amar o meu irmão, como que eu vou viver eternamente com o meu irmão, não é verdade? Então, para isso, eu tenho que amar ao meu irmão. Isso nos mostra, amigos, o princípio também do amor. Porque quando eu amo o meu irmão, com todos os problemas, com todas as falhas, com todas as questões e com todos os defeitos que você sabe que ele tem e que ele sabe que você tem, você mostra o princípio de Cristo, que é colocar acima de tudo as coisas de Deus em primeiro lugar. Ainda que sejam difíceis, ainda que deem a desejar que deem problema na sua vida. Mas quando nós estamos priorizando as coisas de Deus, Cristo também tem cuidado das nossas, cuida das nossas e cuidará da nossa vida. Amém? E é por isso, meus amigos, que nessa noite nós estudaremos o tema da igreja de Éfeso, que é uma igreja também que, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, foi
está e será uma igreja unida. A igreja de Éfeso, listada na epístola de Paulo aos Efésios, mostra para nós um grande exemplo de igreja. E nós estudaremos essa noite essa igreja e aprenderemos um pouco também com a sua história e com a sua realidade. Nós sabemos que não existe igreja perfeita, a não ser a igreja aqui do Conjunto Ceará, né? Igreja perfeita, amém? Amém? Ninguém erra, ninguém peca, amém? Pelo menos essa é a meta, né? Mas nós sabemos que nós temos muito a aprender também com outras igrejas de outros tempos, com lições que nós podemos tirar nos dias de hoje, que são lições práticas, lições que nós podemos utilizar. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5. Ou epístola, depende aí da sua tradução. Efésios, capítulo 5. O livro de Efésios, ele conta uma história de uma igreja que, por Paulo, diversas vezes foi tremendamente elogiada. Era uma igreja realmente abençoada, era uma igreja no qual o Espírito de Deus se manifestava de maneira literal, de maneira física e de maneira prática. E essa igreja era uma igreja realmente usada por Deus para alcançar os seus propósitos. Amém? E é justamente nessa igreja que nós vemos um bom relato dela em toda a Bíblia, vários exemplos. Nós vemos também alguns contextos históricos que nos ajudam a crescer como igreja, como um todo. Mais uma vez, um exemplo de união aqui na igreja é o estudo da escola sabatina. Mas sabe o que realmente nos liga em união? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é um elo, uma corrente. Ele é como se fosse ali um durapox da janela que nos faz ficar seguros, mesmo quando venta, mesmo quando molha, mesmo quando tem dificuldades. Essa união em Cristo é um tema muito importante para a nossa vida como um todo, tanto como igreja, como pessoas individuais. Nós estudamos esse tema recentemente na igreja do Genibaú, justamente pelo tema da lição da escola sabatina, pelo aniversário. Mas contemplando esse estudo, eu pude ver claramente que ele é muito relevante para a nossa vida, sendo que lições importantes que às vezes nós não percebemos, passam realmente despercebidas e fazem falta na nossa vida. A nossa igreja, ela não é um lugar de pessoas individuais. A nossa igreja é como um cordão de 3 dobras. Aonde fica ali mais fraco, os outros vêm, levantam, ajudam, apoiam. E é justamente por esse tipo de igreja que eu tenho certeza que você quer ser aqui também, e essa igreja quer ser, que Paulo escreve essa epístola aos Efésios, a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor a iluminação para estudo. Oremos então. Senhor Deus, grande Pai, estamos aqui mais uma vez aplicando o nosso conhecimento, aplicando o nosso intelecto, aplicando o nosso discernimento para estudar a Tua Palavra. Porque o nosso foco é crescer, Senhor, e não regredir. É entendermos cada vez mais aquilo que Cristo, desde o início dos tempos, tem a nos revelar. Que nós possamos realmente abrir a nossa mente e dar a devida atenção para que nós possamos sair daqui um pouquinho mais parecidos com Cristo. E assim realmente estarmos diariamente firmes, fortes no Senhor. Nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 15. Capítulo 5, verso 15, perdão. Muito bem, irmão. Você merece um prêmio. Efésios capítulo 5, verso 15. Aqueles que acharam, me acompanhem junto. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como que a igreja, não como necios, como tolos, e sim como sábios. Verso 16: remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
É interessante, amigos, que Paulo, ele além de ser um homem intelectual, nós sabemos bem que a história de Paulo é um homem muito estudioso, era um homem que se dedicava a estudar, a crescer diariamente, e antes mesmo dele ter um encontro verdadeiro com Cristo, dele ser ele já tinha o conhecimento. E esse conhecimento prático da realidade do ser humano, porque o ser humano ele tem características que são padrão, independente da sua igreja, do seu país, da sua nação, todos nós temos características idênticas. Justamente por isso, Paulo, mesmo sem estar na igreja de Éfeso, mesmo sem estar juntinhos com ele escreveu conselhos e orientações para aquela igreja naquele período. E aquelas orientações, hoje nós podemos utilizar na nossa vida. Essas orientações foram escritas num contexto limitado. Sabe por quê, amigo? Paulo, em uma das suas prisões em Roma, escreveu a Epístola de Efésios, à igreja, à cidade de Éfeso, porque ele viu uma necessidade dentro daquela igreja. Amigo, esses conselhos que Paulo deu, hoje nós podemos crescer grandemente se nós estudarmos realmente esquadrinhando e com desejo de aprender. É interessante também que aquela igreja, apesar de ser uma igreja, entre aspas, muito grande para aquela época, a cidade, segundo os historiadores, diz que se tinha de 250 mil a 500 mil moradores, habitantes. E a igreja de Éfeso, com certeza, era uma igreja muito grande. Nós vemos também uma característica que é importante para o nosso estudo. A cidade de Éfeso, a cidade na qual a igreja dos Efésios se encontrava, ela se encontrava num contexto geográfico muito peculiar. Ela se encontrava na divisa da Europa com a divisa asiática, ou seja, era numa divisão muito específica. E justamente por ser numa divisão, que essa cidade, ela era uma cidade muito, digamos assim, forte financeiramente, culturalmente e na questão étnica, ou seja, tinha muitas etnias diferentes. Era uma cidade muito diversificada. É como se fosse pegar um exemplo, a igreja do Conjunto Ceará e colocasse ela na divisa Genibaú. Tinha gente do Genibaú, tinha gente aqui do Conjunto Ceará, tinha gente de outras cidades, aliás, de outros bairros. E nós vimos também na igreja de Éfeso essa característica, esse contexto de diversificação cultural. E por que é importante nós sabermos disso? Porque aquela igreja encontrava diversos tipos de pensamentos e cosmovisões, ou seja, visões de mundo. Há pessoas de todo tipo de nacionalidade, todo tipo de cultura, e justamente por isso, por essa diversificação, aquela igreja e também aquela cidade encontrava um solo muito fértil, como o lodo que nasce onde tem um chão muito aguado, muito molhado, muito úmido. Aquela igreja encontrou um solo muito fértil para diversificação cultural e também para conversações e também litígio. A questão da contenda, do trabalho desorganizado. Aquela igreja, por ter pessoas que não estavam focadas no mesmo objetivo, talvez pessoas boas que tinham a mesma intenção de trabalhar para Deus, mas por suas diferenças culturais, acabaram meio que ficando em problemas e em opiniões, em divergências, em situações que não agradavam o propósito de Cristo. Isso, no termo jurídico, é o termo do litígio, né? Falta de consenso, falta de união. E naquela igreja, que era uma igreja tão elogiada por Paulo, era uma igreja tão querida, era uma igreja tão, entre aspas, poderosa, hoje talvez fosse uma aldeota da vida, uma central de Fortaleza, uma igreja cheia de membros em quantidade, encontrava problemas nesse sentido, na questão do trabalho de união, no trabalho do evangelho em Cristo. E é por isso que Paulo, mesmo limitado na prisão de Roma, lá em Roma, ele teve que parar os seus trabalhos, porque ele também estava fazendo os seus trabalhos. Mesmo preso, ele não perdia uma oportunidade. Paulo, ele mesmo preso, pregava aos presos, pregava aos guardas, pregava a quem quer que fosse. A quem tivesse ouvido e a quem quisesse olhar, ele estaria pregando. E mesmo nesse contexto de preso, ele passou a escrever orientações e lições de vida para aquela igreja. E nós vemos que essa igreja era uma igreja que poderia fazer um grande trabalho para Cristo, sim ou não? A igreja estava numa cidade muito grande e num local geográfico muito poderoso e muito fértil para o crescimento. Mas a contenda, a falta de união, acabou atrapalhando os planos daquela igreja, pelo menos no momento inicial. E o que Paulo fez? Paulo, ao entender a dificuldade e a necessidade daquela igreja, ele começa a exortar, a orientar aquela igreja a viver em união, a viver no mesmo espírito, todos os membros, todos os conhecidos, todos os amigos. E ao escrever essas orientações, nós podemos olhar características importantes para a nossa vida. Acompanhando o texto, nós vamos ver. Aquela igreja, ela se encontrava no período de 60 a 62 depois de Cristo.
Era o início ali da capitalização mundial, era o iniciozinho ali da globalização. Então Paulo ele teve que escrever para pessoas diferentes no mesmo contexto cristão. Verso 15, mais uma vez, acompanhe comigo. Paulo fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Amigos, o primeiro conselho de Paulo, aquela igreja, que aquela igreja fosse uma igreja prudente, uma igreja sábia, uma igreja sábia. Paulo, ao ver aquela situação, ele não via sabedoria na atitude dos cristãos naquela época. Ele não via realmente o propósito de Cristo sendo trabalhado e sendo desenvolvido. Ele via, pelo contrário, uma regressão. E segundo a filosofia, é interessante nós termos essa informação, que existe pelo menos 2 tipos de pessoas diferentes quando se fala no quesito sabedoria. Um tipo de pessoa é a pessoa chamada moderada. O moderado, para aqueles que não sabem, é o tipo de pessoa que necessita passar por coisas ruins para aprender. Ele precisa experimentar aquilo que não é bom para entender se é bom ou se é ruim. Ele precisa apanhar, ele precisa sofrer, muitas das vezes, para realmente entender o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é ímpio e o que é justo. Amigos, o conselho de Paulo não é que aquela igreja fosse uma igreja moderada. Mas segundo o segundo tipo de pessoa que há na filosofia, no quesito sabedoria, Paulo queria que aquela igreja fosse uma igreja sábia, uma igreja prudente. O segundo tipo de pessoas, segundo a filosofia, são as pessoas prudentes. As pessoas prudentes, amigos, não são pessoas que têm que experimentar ou passar por algum tipo de dificuldade para entender o que deve ser feito, o que é o melhor. Elas entendem claramente ao olhar, bater o olho e avaliar, ao escanear visualmente aquele tipo de situação, aquele tipo de contexto. E elas conseguem aprender, elas conseguem ver aquela situação, ver o erro de outras pessoas ou o acerto e entender se é bom ou se é ruim. E Paulo fala o quê? Portanto, verso 15, mais uma vez, portanto, vede, não é experimentai, não é tocai, não é passai, é vede, avaliação. Esse termo, no sentido visual, Paulo fala para que a igreja parasse de passar por situações que estavam denegrindo e diminuindo os resultados do trabalho para Cristo. Aquela igreja estava passando por contendas, aquela igreja estava passando por desunião, aquela igreja estava passando por problemas, aquela igreja estava passando por uma série de dificuldades, um relacionamento entre si, que acabava atrapalhando o relacionamento com quem? Com o próprio Deus. Então, amigos, lá e vai aí a primeira lição que nós podemos aprender. Quando nós não estamos em um relacionamento profundo uns com os outros, isso é claramente o quê? Uma autópsia, um resultado do relacionamento que nós temos como igreja com Deus. É por isso que Paulo vai falar: sede prudentes e não tolos, não nécios, não pessoas que são fracos, são crianças na fé, mas pessoas que entendem claramente a necessidade do relacionamento e da unidade em Cristo. Aquelas pessoas estavam tendo essa dificuldade, mas nós vemos também um detalhe muito importante. A adoração naquela cidade, naquela época, era a deusa Artemis. A deusa Artemis, mais conhecida como deusa Diana, era a deusa central e o foco da adoração e da idolatria naquele tempo. Mas hoje, na atual Turquia, onde seria a cidade de Éfeso, nós não encontramos mais focos de adoração à deusa Diana. Mas nós conhecemos lá hoje o nome de Jesus. Isso é um resultado do trabalho de uma igreja que tinha problemas, que tinha dificuldade de união. Mas ao entender os conselhos de Paulo, ela conseguiu entender e aprender e voltar para o foco que era Jesus. Paulo começa dizendo: vede, como andais prudentemente, como sábios, e não como nécios. Aquela igreja conseguiu entender o propósito de caminhar e estar unido com Cristo. Amigo, nós também podemos hoje como igreja, apesar dos pesares, apesar da dificuldade, apesar dos problemas que nós temos internamente e externamente, nós podemos viver uma vida poderosa com o Senhor. Nós podemos cumprir os propósitos que Ele tem para nós e também os propósitos que Ele tem para as pessoas como igreja. Aquela cidade de Éfeso só tinha uma única possibilidade de salvação através de Cristo. Era através da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi uma ferramenta poderosa para alcançar aquelas pessoas. Apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, Cristo usou aquela igreja poderosamente através do seu servo Paulo para alcançar as pessoas de Éfeso, mas também as pessoas
da Ásia, as pessoas da Europa e as pessoas que todas mais passassem por lá. Amigos, como igreja hoje, nós somos a igreja de Éfeso dos dias de hoje. Nós podemos, apesar dos nossos pesares, apesar dos nossos problemas, apesar das dificuldades, apesar das contendas e dos problemas que realmente nós somos humanos, nós temos, mas nós podemos transpassar, nós possamos subir esse degrau na fé e podemos alcançar a norma mais perfeita que Cristo tem para nós como indivíduos e tem para nós como igreja. Amigo, se Cristo não quisesse realmente nos fazer alcançar o propósito, Ele nem nos teria chamado. Tem um ditado que é muito conhecido no meio teológico que diz assim: quem convida, paga a conta. Amigo, Deus te chamou para ser membro dessa igreja. Deus te chamou para participar do seu reino e um dia estar lá com Ele no céu. Mas Ele também te deu uma missão para você fazer parte dela, para você trabalhar e para você ajudar outras pessoas a chegarem lá. Como nós comentamos em outro dia, tem um ditado que também diz assim no meio teológico: aquele que quer estar indo no caminho da salvação precisa levar outras pessoas, porque aquele que não está levando outras pessoas não está indo para lá. Então nós precisamos fazer o nosso papel como igreja, porque esse é o resultado de uma vida santificada e de uma vida consagrada ao Senhor. Continuando a leitura, você pode acompanhar o verso 17, verso 16. Como é que diz, igreja? Começo do verso 16, capítulo 5. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir, igreja? O que significa remir? O que Cristo fez quando Ele remiu a sua vida? Ele transformou, Ele renovou, Ele alcançou, Ele o utilizou para um propósito maior, para algo bom. Foi ou não foi? Hoje a sua vida é diferente de antes, não é? Ela é mais útil, ela é mais agradável, ela é mais influente nas coisas de Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Sim, amém. Que bom. Então, quando Paulo fala aqui no verso 16, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Igreja, Paulo estava dizendo àquele povo naquela época, àquela igreja naquele período, que necessitamos nós hoje, como igreja também, remir o nosso tempo. Quer dizer, aproveitar as oportunidades. Amigos, eu não sei como tem sido o seu tempo no dia a dia na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Cristo não perdeu um segundo para te salvar, para te alcançar. Ele não poupou esforços, Ele não parou para pensar, será que é isso mesmo? Até no momento de medo, quando Ele suou o sangue, Ele parou para refletir, mas Ele não parou para desistir. Ele queria apenas mais um esforço, mais uma motivação. Mas Cristo usou todas as forças para te alcançar. Quando Paulo fala, redimimos o tempo porque os dias são maus, ele está dizendo, amigo, não perca tempo, não pare para pensar, não perca oportunidades. Até preso, Paulo teve que pensar em uma forma de alcançar aquela igreja. Amigo, nós estamos livres. O que falta para nós alcançarmos também a norma de Cristo, o propósito dele como igreja? O que falta para nós sermos exatamente a igreja que Deus sonha, a igreja dos sonhos de Deus? Amigo, nada falta. Paulo disse, redimi o tempo, porque os dias são... Se naquela época, em 60 a 62, há mais de 1800 anos, a igreja já tinha como tempo ruim, o tempo em que eles viviam, quem dirá o nosso? O nosso tempo é um tempo escatológico, é um tempo pré-iminente à volta de Jesus. Nós não podemos perder um segundo. E o que significa dizer isso? Significa dizer que eu tenho que parar tudo que eu faço na minha vida para unicamente falar da palavra? Não é exatamente isso, mas é usar todos os espaços, todas as oportunidades, os momentos ali que eu tenho na minha zona de tempo livre, nas minhas oportunidades no trabalho, nas minhas oportunidades na família, para falar aquilo que Deus falaria se Ele estivesse em seu lugar. Amigo, se Deus estivesse hoje no seu lugar, Ele já teria salvo a sua casa, já teria salvo os seus colegas, já teria salvo o seu trabalho, seus colegas de trabalho, seus colegas da faculdade. Não porque Ele é Deus, mas porque Ele entende a necessidade dos nossos dias. Amigo, nós devemos ser também exatamente como Paulo. Não devemos, eu quero morrer por Cristo. Não é isso que Deus pede necessariamente a sua vida. A única coisa que Deus pede realmente é que nós estejamos aproveitando todas as oportunidades, todas as brechas, que nós enxergamos uma luzinha para pregar, para falar o nome de Jesus e para contar o que Ele já fez na sua vida e também quer fazer na vida de outras pessoas. Amém? Não perca a oportunidade. Às vezes a oportunidade está mais do que disfarçada. Ela está, às vezes, encoberta. E nós precisamos desvendar, descobrir.
Às vezes é uma pessoa que se faz de chata, se faz de ignorante, mas é uma pessoa que precisa tanto de Jesus que você não tem noção. É uma pessoa que parece que é uma muralha, mas quando você encosta, todos os tijolos caem. É uma pessoa que precisa de Jesus na sua família, é uma pessoa que necessita de Jesus lá no seu trabalho, que você talvez tenha observado ali uma oportunidade. É uma pessoa que está somente esperando uma vozinha de esperança para dizer assim: você já conheceu a Jesus? Você conhece Jesus? Você gostaria de estudar a palavra de Deus? Você conhece o amor? Quem é um amor para você? Essas palavras, amigo, talvez sejam a chave que está faltando girar na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, no seu meio social, nos seus colegas, para que pessoas sejam salvas, para que o céu possa ter realmente um exército muito grande, e boa parte dele foi você quem convocou. Amigos, não percam oportunidades. Paulo fala para aquela igreja: remide-me o tempo, porque os dias são... Amigos, os nossos dias não são maus, os nossos dias são péssimos, e nós precisamos redimir o nosso tempo, porque para a glória de Deus, o nosso tempo é mais do que utilizado, é mais do que útil. Para cada um de nós, Deus deu uma responsabilidade. A primeira você já pegou, você já cumprimentou aí. Você ainda tem mais responsabilidades lá fora. Você não quer alcançar essas responsabilidades? Lembre-se, nenhuma responsabilidade é dada sem um resultado, sem um prêmio. Saiba que cada pessoa na qual você se esforçou para alcançar, talvez aqui você não tenha uma menção de o que você fez pela vida dela, ou o que aquela vida foi transformada, em como ela se tornou. Mas saiba que Deus, ele tem um grande prêmio para dar a cada um daqueles que utilizaram o seu tempo para a glória de Jesus. Amigo, redima o seu tempo. Sai daqui hoje sabendo que você realmente redimiu o seu tempo. E nós podemos pensar também, sabendo desse conselho de Paulo, até no verso 17 eu gostaria de enfatizar, dê uma olhadinha na sua Bíblia. Verso 17 ele fala: por esta, qual razão? Que os dias são maus, esta é a razão. Verso 17: não vos torneis o quê? Insensatos, ou seja, tolos, não percam tempo. Verso 17: mas procurai compreender qual a vontade do... Amigo, sendo bem sincero, qual é a vontade suprema de Deus aqui na terra? Que todos sejam, que o pecador se arrependa, se converta. Amigo, ele quer te salvar, ele quer salvar outras pessoas. Essa é a vontade de Deus, não tem outro propósito maior, mais elevado do que esse. É por isso que Paulo fala: não sejam tolos, não sejam nécios. Utilizem as suas forças, utilizem o seu tempo, utilizem as oportunidades que Deus tem nos dado para algo realmente maior, algo mais especial. Amigo, eu não vejo mais nada do que especial do que utilizar o meu tempo para a glória de Deus. É como eu vinha comentando até com o irmão Giovanni, tem um pensamento teológico que diz assim: os homens mais ambiciosos do mundo hoje, sabe quem são? São aqueles que usam o seu tempo por completo na causa de Jesus. Porque eles estão trabalhando e juntando para ter um tesouro na qual poucos homens no mundo, em todos os tempos, juntaram. Há um tesouro no céu. Isso é inteligência, isso é ambiciosidade santa. É nós trabalharmos naquilo que vale a pena e que realmente dura, e que realmente é para sempre. Amigo, como nós comentamos outra vez também, talvez, eu não sei, é uma possibilidade, você possa encontrar aquela pessoa que você vê todos os dias no céu. E você olhe para ela e talvez pergunte: ué, eu nunca falei de Jesus para essa pessoa, mas como que ela está aqui? Aí talvez você vinha a pesar na sua consciência, que se você não tivesse, talvez, ou tivesse falado antes, aquela pessoa talvez não tivesse chegado lá. Mas ela chegou, graças a Deus, para a glória do Senhor. Mas muitas pessoas, amigo, talvez não cheguem lá porque você não faz, porque você não prega. Amigo, não perca oportunidades. Seja como Paulo, se você estiver preso, escreva. Se você estiver longe, ligue. Seja com pombo e correio, seja com telefone, seja com uma carta, com um sinal de fumaça. Mas não perca oportunidades. Porque quem é que ganha com essas oportunidades? Cada um de nós. Para finalizar, Paulo, além de dizer o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer, o que vale a pena fazer e o que é mais importante, ele nos ensina o segredo para alcançar esse propósito. Verso 18. Acompanhe na sua Bíblia.
Verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, perda de tempo, mas enchei-vos do Espírito. Amigos, o conselho de Paulo é que nós possamos usar o nosso tempo para a glória de Deus. O conselho de Paulo é que nós possamos ser inteligentes, sábios, prudentes, pessoas realmente que veem aquilo que a maioria no mundo não vê, que é um tesouro guardado no céu, para aqueles que querem, para aqueles que se esforçam e para aqueles que não perdem oportunidades para cuidar das coisas de Deus. Mas o segredo aqui que Paulo coloca para nós finalizarmos é que nós precisamos estar o que, igreja? Cheios do Espírito. Mas ele fala que encham-se do Espírito? Não, ele fala enchei-vos do Espírito. Sabe qual é a diferença? No grego original a palavra enchei é a palavra pleronste. Pleronste. Essa palavrinha ela é muito importante para a nossa compreensão, e aqui eu já finalizo, porque essa palavra normal ela seria empregada como um conselho, como uma orientação ou como uma opção. Mas o que Paulo faz quando ele fala enchei-vos do Espírito, ele pronuncia essa palavra e conjuga no modo imperativo do verbo. O que significa dizer isso? Mais uma vez a gramática nos ajuda a entender. Ele significa dizer que quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele não está falando com uma opção para nós cristãos. Ele não está dando uma deixa. Se você quer, encha. Não, ele fala encham-se. É uma ordem, é uma necessidade. Amigo, não tem como nós chegarmos ao céu sem estarmos cheios do Espírito. Não tem como nós cumprirmos a obra de Cristo sem o Espírito Santo. Então a ordem de Paulo, e esse é o maior conselho, eu diria que a cereja do bolo da orientação de Paulo, é que nós estejamos cheios do Espírito. Às vezes nós queremos lutar, nós queremos trabalhar para Deus. Hoje eu quero ser um bom ancião. Agora eu vou pegar esse cargo na igreja, eu vou ser um bom membro. Eu vou batizar 10, eu vou batizar 15, eu vou passar 20 estudos bíblicos. Eu vou fazer tudo que eu puder para a glória de Deus. Eu vou entrar nesse projeto, nesse Caleb aqui. Só nesse Caleb eu vou dar uns 30 estudos bíblicos e levar uns 30 meninos para a igreja. Mas amigos, às vezes a gente tenta sozinho. E é aí que está o problema. Porque nós se esquecemos de onde tem a fonte. Da onde vem a força? A minha força vem do Senhor. Amigos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque essa missão não é fácil, é pesada. É fácil, é pesada, não é? Ela é uma missão pesada, mas ela é possível, porque aqueles que se enchem do Espírito de Deus, eles alcançam a força necessária para cumprir os propósitos de Deus. Paulo, em sua prisão, em sua dificuldade, em sua limitação, ele não perdeu uma oportunidade, porque aquele que dizia no seu ouvido o que ele devia fazer era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo. Saiba que se hoje nós decidirmos realmente, verdadeiramente, não em parte, não divididamente, mas constantemente, incessantemente, todos os dias de nossa vida, estarmos cheios do Espírito, Deus nos ajudará a cumprir os seus propósitos para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também. E para finalizar, Paulo, ele não fala esse conselho no modo singular ou no modo pretérito do passado. Ele fala no modo presente e no modo plural. Outro significado importante. Paulo atribui essa função de estar cheio do Espírito Santo a toda a igreja de Deus, a todo o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, amém? E nós precisamos, se somos o povo de Deus, estar cheios do Espírito Santo. E como ele coloca no modo presente, não é uma necessidade para amanhã. Não é uma necessidade para o que já passou, para o ontem. É uma necessidade somente para o hoje. Amigo, não passe um dia sequer longe da presença e da influência do Espírito Santo. Porque ele é alguém que é como o vento. Como o vento, você abre a porta e ele entra. Ele não perde tempo. Mas nós precisamos todos os dias ser refrigerados pela presença do Espírito Santo. Ele não é um elemento, ele é uma pessoa. Eu preciso de contato social e relacionamento com ele. E o conselho de Paulo é que nós estejamos todos os dias, amigo, não às vezes, não quando você precisa, não quando você tem tempo, mas hoje, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, toda semana, na presença do Espírito Santo de Deus. Só assim nós vamos realmente conseguir cumprir os propósitos de Deus. Aí nós seremos pessoas sábias, aí nós seremos pessoas prudentes, e aí nós alcançaremos a norma mais elevada.
Amigo, não brinque com isso. Leve a sério as coisas de Deus. Porque o que mais ganha somos... Quem é a coroa? Ele é a nossa. E é o céu que é alcançado. É o céu que é povoado para Cristo e as pessoas são alcançadas. Escute o conselho de Paulo não simplesmente como alguém que escreveu no passado, mas como alguém que escreveu algo útil para o presente. O apóstolo Paulo fala, encham-se do Espírito. É uma necessidade. É algo para o presente. E é algo para todos. Esses são os conselhos de Paulo à igreja de Éfeso. E aquela igreja, mais uma vez, nós vemos que alcançou o seu propósito. O nome de Jesus foi glorificado, a deusa Diana foi colocada por terra, e hoje o nome de Jesus é conhecido em quase todo mundo, amém? Amém. Nós também podemos alcançar essa norma, podemos levar o Evangelho de Jesus ao nosso bairro, à nossa cidade e à nossa família. E todos aqueles que Deus nos deu como nossa responsabilidade. Amigo, comece a semana com o pé direito, trabalhando para Deus, mas trabalhando com Ele. Porque assim nós vamos com certeza cumprir aquilo que Deus espera de nós. E a nossa vida será muito menos do que uma vida, muito mais do que uma vida simples, uma vida superficial. Será uma vida completa, uma vida feliz, uma vida cheia de poder. E o poder do... Saia daqui cheio do Espírito Santo essa noite, porque a decisão você já tomou. Fique de